Chegou o momento do ano de eu começar a fazer uns vídeos que afetem mais diretamente sua nota. Até agora eu tenho feito muito vídeo de preparação de material e agora eu quero dar umas dicas mais focadas. E já tem no canal um monte de vídeo que consegue aumentar sua nota, mas um deles em especial você não pode deixar de ver, que é o de estratégia de prova. Dá um pulo lá que aquele é indispensável, todo mundo tem que ver aquele. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma engenharia reversa que eu fiz do Enem, depois de analisar aquelas 1.500 questões que eu fiquei analisando. E aquelas listas de questões têm absolutamente todas as questões das últimas 9 provas do Enem, considerando a segunda aplicação, que a gente chama de PPL, e o Enem Digital que teve no ano passado. E se vocês acharem interessante, eu faço uma análise estatística de tudo que cai no Enem. Eu acho mais interessante a minha avaliação, que usa essas 9 provas, do que você pegar uma avaliação de plataforma que pega as 20 últimas provas do Enem, mas sem pegar a segunda aplicação e digital. Eu acho que é bem mais fiel ao que cai. Você pegar um grupo maior, mais próximo de hoje, do que um grupo grande indo bem para o passado. Porque a prova é uma prova viva, ela vai mudando dependendo do contexto, dependendo do direcionamento que o governo dá, dependendo do que está em moda. Então não adianta se fazer uma análise usando as provas de 2000 a 2005. Muda muito o que vai caindo. E o resultado desse trabalho que eu fiz agora, que eu estou chamando de desmascarar o Enem, é a identificação de assuntos que eu vou te mostrar aqui que caem muito, muito no Enem. Então, durante esse vídeo, eu vou te mostrar que para a física, por exemplo, tem um macrotópico, tem um assunto que envolve 30% da sua prova. Para a matemática, tem um outro assunto, que é um tipo de questão, que se você souber fazer, você vai preparado também para 30% já da prova de matemática. Para a química, eu identifiquei um outro assunto que dá para 20%. Para linguagens, eu identifiquei 3 temas que, se você estudar um pouco mais, vai ser bem mais fácil a parte de interpretação, porque eles são basicamente 30% da prova de linguagens. E ainda tem um assunto que cai em quase todas as áreas do Enem, e em especial química, biologia, geografia e um pouco em linguagens. Esse assunto, então, tá no Enem inteiro, e se você soubesse bem esse assunto, você vai estar atingindo 7% de todos os tópicos, daqueles tópicos que estavam no meu cronograma, que cai no Enem. Então bora pro vídeo de hoje, que eu vou explicar um por um desses 5, e isso não faz com que você não tenha que estudar todo o resto. Mas estudando esses 5 bem, você já vai com um alicerce criado para a prova. E quando você tiver em dúvida de onde investir seu tempo, você tem aqui um modelinho de coisas que eu considero bem importantes em investir o tempo. 30% de física, 20% de química, 30% de matemática, 30% de linguagens e um tema que está em 7% da prova como um todo. Então bora para análise mais detalhada. E se esse é o tipo de vídeo que você gosta, e eu pessoalmente adoro esse tipo de vídeo que me diz exatamente o que fazer, onde investir minhas energias, não deixa de ativar a notificação e me seguir no Insta para não perder os próximos vídeos, que os vídeos que eu ainda tenho planejados para esse ano têm muito potencial de te dar ponto a mais além do que você está estudando. Então bora lá. Física, tema alfa. Muita gente, depois de dar uma olhada nos meus cronogramas, veio me questionar assim: Lamber, por que cinemática não está no começo do ano? Porque cinemática a gente dá uma olhada no ensino médio, a gente perde o ano inteiro vendo um monte de coisa de cinemática. Todo mundo diz que cinemática é super importante. E eu acho que se fosse FUVEST, você até poderia usar essa argumentação. Mas a realidade é que para Enem, cinemática é um tema muito, mas muito menos importante do que eletricidade e magnetismo. Percentualmente falando, temas relacionados à eletricidade e magnetismo caem em quase 30% da prova, enquanto cinemática não cai nem em 10% da prova. Então, quando você vai estudar por uma plataforma e eles colocam um foco absurdo em cinemática e você gasta toda a sua energia inicial de estudo para aprender tudo de cinemática, chega no final do ano com pouquíssima energia para aprender as coisas relacionadas à eletricidade e magnetismo, você está, na verdade, cometendo um erro. Porque para o Enem especial, não faz sentido nenhum você estudar cinemática 3 vezes mais do que você estuda eletricidade e magnetismo, sendo que eletricidade e magnetismo cai 3 vezes mais do que cinemática. E esse é o motivo de, nos meus cronogramas, diferentemente de quase todos os outros cronogramas por aí, esses assuntos estão no começo do ano, porque você tem mais energia e você vai ter um ano inteiro para fazer revisão desses assuntos. Então esse é o primeiro ponto importante dessa engenharia reversa que eu fiz. E minha sugestão para atacar esse ponto é: cria aí uma Lamberquest, ficar bom em eletricidade e magnetismo. E aí envolve uma série de tópicos. Não é um macrotópico fácil, é um assunto difícil porque tem muita coisa. Mas coloca como prioridade ficar bom nisso.
Você tem que entender de processo de eletrização, você tem que entender de associação de resistores, leis de Ohm, você tem que entender de potência elétrica, de força magnética, campo magnético, onda eletromagnética, mas é tudo que tem um tema em comum, eletricidade e magnetismo, que são meio que inseparáveis, apesar da gente dividir em vários outros subtópicos para ficar um pouco mais simples atacar cada problema. Então é isso. Tema alfa de física, eletricidade e magnetismo. Você cria uma Lumber Quest para atacar esse problema, ficar bom nesse assunto. Tema beta de química. Quase 20% da prova de química está dentro de um grupo que eu vou chamar aqui de agrupamento e desagrupamento da matéria. E basicamente, esse assunto, esse macrotópico que eu estou criando aqui para facilitar a sua vida, envolve ligações químicas, forças intermoleculares e separação de mistura. E por que está tudo junto num bolo? Porque é basicamente a matéria que explica como as coisas que existem na nossa realidade ficam juntas e como que a gente faz para separar elas. Claro que esse macrotópico é um que eu criei para facilitar, que você não vai ver em escola em cursinhos. Mas qual que é a vantagem de fazer dessa forma? Porque esses tópicos, eles são bem específicos e precisos. É fácil estudar ligação química, é fácil estudar força intermolecular e é fácil estudar separação de mistura. Você tem tabelas, você tem muito material. Você pode pegar esses 3 tópicos e estudar todos em um dia. Você pega lá uma tarde que você esteja bem focado, que você consiga estudar bem e consegue eliminar esses 3 tópicos vendo de uma maneira unida em pouquíssimo tempo. E com isso, você já vai pronto para 20% da sua prova de química. É muita coisa que você consegue ver em apenas um dia, que tem um benefício imenso para a prova. Por isso que eu agrupei e criei esse tema beta. E se você é uma pessoa que curte natureza, prova de natureza, e quer entender mais, você pode ir além do que eu coloquei. Então você pode ir para processos nucleares, fissão nuclear, fusão nuclear. Também são formas de juntar e desagrupar a matéria. E você não precisa ir tão além para ganhar esses 20%. Os 20% estão nos tópicos que eu já falei. Mas são temas que faz sentido estudar junto. É mais fácil entender. É mais fácil entender como que um átomo fica unido, depois como que se junta 2 átomos, depois como é que se forma uma molécula, depois como é que se junta moléculas, e depois os métodos de fazer a separação dessas estruturas. Então é um assunto super interessante que você pode ver em relativamente pouco tempo, que vai fazer muito bem para sua compreensão de natureza no geral e para sua prova de química. Então, resumidamente, o tema beta de química é esse macrotópico de agregação e desagregação da matéria. E você vai criar uma nova Lumber Quest 2, para estudar isso, que é basicamente, tira um dia e estuda ligações químicas, forças intermoleculares e separação de mistura. Estuda tudo junto. Vê se você consegue entender de uma forma diferente a natureza. É capaz até que você tenha ideias novas que vão te ajudar muito mais em química e física depois. Então agora a gente vai para o tema gama de matemática, que é o mais difícil deles de explicar, mas que tem um ganho absurdo, que é quase 30% da prova de matemática. E isso é absurdo porque eu falei 30% de física, mas física é só 1/3 da prova de natureza. Então o ganho em quantidade de matemática é bem maior, sendo 30% de matemática. Se você pegar as minhas listas de questões e pegar a lista de questões para matemática, você vai ver que tem 3 tópicos que tem muitas questões dentro deles. Esses tópicos e seus vários subtópicos são os de percentual, razão, sistemas e regra de 3. E dentro desses blocos ainda tem vários outros subtópicos do tipo escala, rendimento, vazão. E todos esses assuntos somados dão 30% da prova de matemática. E o jeito que eles são cobrados é muito parecido, porque, no fundo, eles são a mesma coisa. Quando você pega uma fração de 1/5, você está falando a mesma coisa que 20%, você está falando a mesma coisa que uma razão de 1/5, você está falando a mesma coisa de uma escala 1/5. Então, dependendo da sua interpretação e da sua facilidade de lidar com esses termos, que no fundo todos representam proporções numéricas, você pode agrupar todos esses tópicos num macrotópico, que eu vou chamar aqui de proporção. E fora o fato de, no fundo, eles representarem meio que a mesma coisa, dependendo de como você interpreta, o jeito que é cobrado é muito parecido e o jeito de resolver é muito parecido. Então, se você ficar bom nesse macrotópico, você vai ter uma facilidade grande em 30% da prova. Todos esses tópicos, e aí inclui também vazão, inclui rendimento, são cobrados assim no Enem. Ele vai ter um texto que o autor da questão vai dar um jeito de tentar esconder algumas informações e deixar um pouco mais complexa a sua interpretação. E para resolver esses exercícios quase sempre é interpretar o texto e conseguir retirar desse texto a relação entre as variáveis. Então quase sempre você vai resolver ou por meio de regra de 3
ou por meio de sistema. Então o que eu estou te falando é o seguinte, das 400 questões de matemática que eu analisei, 120 questões tinham esse padrãozinho e cobravam esses subtópicos, que são maneiras diferentes de se descrever uma relação de proporcionalidade entre variáveis. Então é importantíssimo que você treine muito esses exercícios, que nem tem muita teoria, na verdade. É interpretação e resolução. E que você fica bom com a prática, aprendendo a lidar com os jeitos que o autor usa para disfarçar as informações que ele colocou no enunciado e as relações entre as variáveis. E para ficar bom nisso, você vai criar uma terceira Lumber Quest, que é totalmente diferente das duas anteriores. A primeira era ficar bom em eletricidade e magnetismo. A segunda era tirar um dia para ver 3 tópicos de química, ligações, forças moleculares e separação de misturas. E essa terceira já não dá para ser feita em pouco tempo. Pratique todo dia pelo menos 2 questõezinhas desses subtópicos. Então você vai lá na minha lista de matemática, pega 2 questões por dia, das 120 que estão nesses blocos que eu te falei, e pega 15 minutos do seu dia para se focar em 2 questões, entender direitinho, ver como é que faz, e faz isso todo dia, até você ficar fluente nesse tipo de questão. E se você quiser entender um pouco melhor como que faz essas conversões mais rapidamente, de fração para porcentagem, para decimal, você pode ir no meu vídeo de clássicos de matemática, que eu pego 5 questões que caem com uma frequência razoavelmente alta no Enem e resolvo elas de um jeito básico e avançado. E aí você tem uma das questões é exatamente sobre isso. E agora vamos falar sobre linguagens. Em linguagens, das 350 questões que eu analisei, porque eu tirei língua estrangeira, 150 eram puramente de interpretação. Ou seja, das 350, 200 questões tinham uma teoria por trás, que você tinha que dar uma estudada, mas 150 não tinham uma teoria por trás. Era de você ler o texto, entender o que está sendo falado e responder corretamente. Só que o tema interpretação é muito genérico para você estudar. Eu até tenho um vídeo de recomendação de leitura que te deixa melhor em interpretação de texto no geral. Só que você, para estudar em linguagem, você tem um tema, interpretação de texto, é muito abrangente. Então eu agrupei os temas que são cobrados nessas questões de interpretação, para caso você já tenha lido algumas coisas sobre eles antes, vai ser bem mais fácil você interpretar a questão. E das 150 questões, 120 delas você consegue colocar em apenas 3 temas. E isso também seria mais de 30% da prova de linguagens. E esses temas são tecnologia e pós-modernidade, um tema. Saúde e educação física, outro tema. E direitos humanos e estereótipo de gêneros, um outro tema. E apesar de eu usar 2 expressões para cada um dos temas, essas 2 expressões estão muito relacionadas. Quando você vai falar de pós-modernidade, não tem como não falar de tecnologia. E o mesmo é válido para saúde e educação física. E o terceiro tema, que seria o mais distante, direitos humanos para estereótipos de gênero, eles também se fundem num tema maior que seria a opressão contra o ser humano. E dessa vez eu não vou te dar uma Lumber Quest, porque a última Lumber Quest do próximo tema, que vai ser o tema ômega, vai ser a mesma para essas 2 últimas partes do vídeo. Então vamos lá. O último padrão que eu reconheci nessa minha engenharia reversa me leva ao tema ômega, que é um tema do Enem inteiro, não é só de uma matéria em especial. No meu cronograma anual, eu separei tudo o que cai no Enem, fora língua estrangeira e redação, em 28 tópicos por matéria. E espalhado por todas as matérias, existe um tema que sozinho aparece em 14 tópicos diferentes do Enem inteiro. E aí esses blocos estão espalhados. Tem em biologia, tem em química, tem em geografia e tem até em linguagens. Eu não vou falar tópico por tópico, porque é muita coisa, mas eu vou colocar esses 14 blocos na descrição para você ter uma ideia. E esse assunto é o que eu chamo de ação antrópica e impacto ambiental, que é, basicamente, como que o ser humano destrói a natureza. Coisas que o ser humano faz e constrói, que tem como consequência a destruição da natureza, e eventualmente essas coisas voltam para o ser humano. Então, dentro desse macrotópico, dá para você colocar um monte de coisa que tem em comum isso que eu te falei, o ser humano fazendo algo para destruir a natureza. Você coloca desmatamento, você coloca metais pesados, você coloca poluição do ar, poluição das águas, eutrofização, bioacumulação, aquecimento global, efeito estufa, inversão térmica, destruição da camada de ozônio. Bom, aí o céu é o limite, porque o ser humano descobre muitos jeitos de destruir o que ele tem. E com isso acaba a minha engenharia reversa, e você tem um último Lumber Quest. Então já te falei 3 Lumber Quests, agora você tem o 4º Lumber Quest,
que é o seguinte: toda vez que você estiver fazendo a sua leitura diária, que essa é uma recomendação imprescindível para você ir bem na prova de linguagens e até na de humanas, você tem que ler bastante, meia hora por dia que eu aconselho, para você ir bem nessas provas, porque elas são interpretativas. Então, dentro desse período que você tira todo dia para ler um pouco, dá preferência para esses assuntos que eu falei nas minhas duas últimas análises. Então, se você está lendo uma revista, lendo um jornal, vendo noticiário, procurando um documentário para assistir, dá preferência para esses temas. Primeiro, ser humano contra a natureza, ação antrópica com impacto ambiental. Segundo, direitos humanos, estereótipo de gênero, e tudo que está no meio do caminho entre esses dois. Terceiro, tecnologias e pós-modernidade, que são totalmente inseparáveis, porque a evolução tecnológica criou esse mundo que a gente vive hoje com essas peculiaridades, com a internet, com as mídias digitais e com as relações efêmeras. E por último, não deixa de ver algo sobre saúde, exercício, educação física quando você se deparar com isso também. Então a Lumber Quest 4 é mais ou menos assim, quando tiver em dúvida do que ler e quando não souber o que ler, lê sobre esses temas. Ele vai ajudar bastante na prova, que se cair uma questão de algo que você já leu em algum momento, vai ser muito mais fácil resolver. E com isso eu termino o vídeo de hoje. É importante para mim que vocês me deem um feedback se esse tipo de vídeo agrada a vocês, porque eu ainda tenho várias ideias para fazer vídeo assim. E por hoje é só. Obrigado!